Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Podemos sentar, gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, esse tempo do Advento é o tempo onde nós falamos na semana anterior que nós começamos a nossa caminhada a Belém, onde Jesus se faz presente, onde Jesus se mostra a toda a humanidade, onde Deus se oferece a todos nós. E no caminho da nossa viagem nós vamos fazendo algumas paradas, ou mesmo durante o caminho algumas reflexões que fazem parte dentro de um contexto de olhar a caminhada da nossa vida. Nós adentramos dentro do deserto do nosso ser. O deserto é o local onde nós entramos, e no deserto é o lugar onde nós não temos em torno de nós nenhum desejo. É um lugar onde somos nós conosco mesmo. O deserto muitas vezes pode ser que ele não nos dê perspectiva, quando nós não queremos olhar as perspectivas que ele vai nos oferecendo. Mas no deserto nós podemos nos encontrar com um horizonte, que muitas vezes são apagados no transcorrer da nossa vida, quando nós nos vemos em torno de várias e várias tentações, ou nós vamos vendo ao redor do mundo com as suas próprias ideologias e com o seu próprio olhar, que muitas vezes vai submergindo o homem dentro de um contexto onde ele não consegue sair dentro do próprio labirinto de si mesmo. Mas o deserto faz-nos ver o próprio sentido da luz que Deus concede a cada um de nós. No deserto nós podemos certamente ver o nascer do sol, nós podemos ver ali a luz de Deus que nasce todos os dias dentro do nosso coração, e muitas vezes nós deixamos com que essa luz não possa ser vista, ou que essa luz não possa ser o clarear no sentido da minha vida. E no transcorrer desse encontro de mim comigo mesmo, encontro do homem com ele mesmo, é enquanto onde nós vamos olhando nesse tempo do Advento as nossas próprias mazelas e dificuldades que foram sendo a concepção do meu próprio ser no transcorrer dessa caminhada humana. Aquilo que eu vou me tornando dentro de um contexto onde muitas vezes eu não consigo enxergar-me, onde muitas vezes eu não consigo olhar as minhas próprias deficiências, onde muitas vezes eu não consigo me deparar com as minhas próprias misérias. Pode ser que muitas vezes nós temos maquiado o nosso próprio ser, que nós não queremos encontrar conosco mesmo. Muitas vezes nós olhamos pessoas que não são aquilo que nós somos, porque nós temos medo de nos encontrarmos
com essas nossas deformidades. São Bernardo dizia que a culpa não está no sentimento, mas a culpa está no consentimento. E muitas vezes nós carregamos no transcorrer da nossa vida o nosso sentimento de culpa, mas nós temos a dificuldade de olhar os consentimentos que nós fomos dando no transcorrer de toda a nossa caminhada. Sêneca dizia que o início da salvação é o conhecimento da nossa culpa. Será que nós temos a capacidade plena de nos reconhecer culpados dentro dos consentimentos que nós fomos dando no transcorrer da nossa vida, onde nós fomos cedendo a tudo aquilo que foi nos atrapalhando de constituir-me dentro do que Deus espera de cada um de nós, da onde nós viemos e para onde nós retornaremos? Nós viemos de Deus e no princípio básico nós retornaremos a Deus. Nós somos criados do barro e ao pó nós retornaremos. Mas o que nós vamos constituindo no transcorrer da nossa vida é que vai determinando efetivamente o que nós vamos nos tornando. Ou se esse encontro no final da minha caminhada será um encontro que será equivalente àquilo que eu fui agregando no transcorrer dos ensinamentos que Deus foi concedendo a nós durante toda a nossa vida. Quando São Paulo nos diz, na segunda leitura de hoje, na carta dele aos Romanos, tudo o que foi escrito para a nossa instrução, para que a nossa constância e conforto espiritual das Escrituras tenhamos a firme esperança. Porque nós somos constituídos das esperanças, mas as esperanças são nos concedidas na medida em que nós temos a capacidade de reconhecer que nós adentramos a um processo evolutivo e espiritual do homem no transcorrer da nossa vida. Guimarães Rosa dizia que esperar é reconhecer que nós somos incompletos. Nós temos a esperança de uma vida futura, mas reconhecemos que somos incompletos. Apesar dos erros que muitas vezes trazemos na nossa vida, será que nós temos uma capacidade de reconhecer o nosso ser incompleto, que vai se agregando no transcorrer da nossa vida, na medida em que nós vamos bebendo da fonte inesgotável desse amor e conhecimento de Deus, que Ele nos dá através do que nós conhecemos como sabedoria, nas distinções que nós vamos fazendo do bem e do mal no transcorrer de todo o nosso ser? Nós vamos em direção a Belém. Em direção a Belém nós vamos nos deparar com a manjedoura de Deus, de um Deus se oferecendo a todos nós. Cora Coralina, ela tem um trecho de um poema dela que ela diz: eu sou a terra, eu sou a vida, do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher, e veio o amor, veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e vem a flor. Porque nós viemos de Deus e da formação do barro de Deus. Nós somos formados dentro desse conceito de um Deus que do nada nos traz fonte ou nos faz fonte daquilo que nós podemos doar de dentro de cada um de nós. Porque nos diz ela, no poema dela, nós nos tornamos o fruto e nós nos tornamos a flor. Nós nos tornamos o amor. Mas muitas vezes nós estagnamos o nosso ser dentro de um conceito do vazio, do nada, da rudez do nosso próprio ser, que vai ficando paralisado dentro de um contexto daquilo que nós somos formados, dentro de um conceito do nada do homem. Porque para nós o que vai nos tornando absolutos é aquilo que nós vamos podendo viver dentro de uma agregação da vida, do que vai se dissolvendo e que nós chamamos de desejos, que nós vamos vivendo no transcorrer de toda essa nossa caminhada. Desejos que vão se dissolvendo cada vez mais dentro de um conceito de parâmetros que são finitos dentro de um conceito da vida. Não numa busca daquilo que é infinito, que é a própria presença de Deus para cada um de nós. A mesma Cora Coralina, num poema dela, ela diz: ensinou-me a amar a vida, não desistir e lutar sempre. Renascer da derrota, renunciar às palavras, aos pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale a pena tentar do que recuar, antes acreditar que recuar. O que nos vale, diz ela, não é o ponto de partida, mas sim a nossa caminhada. Como o próprio Guimarães Rosa dizia, o que nos em Grande Sertão Esvereda, o que importa não é a partida nem a chegada, mas o que importa é a nossa travessia.
como temos atravessado a vida, de que forma temos agregado nessa travessia, no sentido todo que a vida vai nos proporcionando no transcorrer de nossa caminhada. Exupéry dizia: são os caminhos invisíveis do amor que libertam o homem, né? E muitas vezes nós não queremos enxergar isso. Muitas vezes nós vamos nos tornando endurecidos em nós mesmos, centrados em nós mesmos, distante desse parâmetro todo que vai sendo oferecido para cada um de nós e que nós chamamos de vida. E vida que Deus vai nos dizer: eu vos dou a vida, e a vida em abundância. Hoje os saduceus e os fariseus são partidos judaicos que chegam diante de João Batista para o batismo, e João vai questioná-los, né? Mas espera aí, quem vos ensinou o contexto de conversão? Será que realmente estáis convertidos? Mostre-nos o fruto dessa conversão para que tenhamos a capacidade de ver que essa conversão efetiva existe. Porque Deus espera que nós mostremos através das nossas obras que a nossa conversão é constante, que a nossa conversão é algo que agrega, que a nossa conversão é algo que seja agradável a Deus, numa vida de unidade, como nos diz Isaías na primeira leitura de hoje, numa vida de unidade, numa vida de amor, numa vida de doação, de uns pelos outros e de uns para os outros. Shakespeare dizia: todos os caminhos da vida estão errados quando você não sabe aonde você quer chegar. E muitas vezes nós queremos chegar em tantos lugares e esquecemos de determinar qual é o lugar principal do contexto da minha vida. Quem escolhe muitos caminhos não chega a nenhum, né? Quem escolhe muitas coisas na vida não chega a nenhuma delas. São Tomás de Aquino dizia: 3 coisas são importantes para a salvação do homem: saber em quem crer, o que deve querer e o que deve fazer. Crer em Deus Pai, querer a vida eterna e fazer o bem. E talvez tantas vezes nós temos dificuldades de fazer o bem, né? Como é difícil para nós fazer o bem. Como difícil para nós ser uma humanidade que é toda ela rodeada desse amor e da bondade de Deus. Nós sabemos que o julgamento haverá. São João Batista nos diz: ele está lá com a pá e vai juntar o trigo na eira, vai limpar a sua eira, vai juntar o trigo, mas queimará a palha, né? E nós sabemos que isso vai acontecer, e nós vivemos como se nada fosse acontecer, ou como se nós não fôssemos colher um dia pelos nossos atos. Diz o Salmo de hoje: a justiça florirá, porque a justiça de Deus age. Existe a compaixão, existe a misericórdia, mas a justiça de Deus não deixa agir, né? Talvez nós estamos dentro do deserto do nosso ser, mas muitas vezes nós temos uma vertigem que nos molda uma pessoa diferente daquilo que realmente nós nos temos nos constituído, né? É necessário uma avaliação profunda nossa diante de Deus, entrarmos realmente nesse deserto do meu ser, me colocar diante dele, deixar com que a voz de Deus, como João Batista que gritava no deserto, possa me falar, possa me traduzir, possa me fazer encontrar com ele. Porque o que nós encontraremos na manjedoura é a pobreza de um homem que, rico que era, se fez pobre para nos enriquecer. O que nós encontraremos diante da manjedoura não é um luxo da vida ou os desejos humanos que nos arrastam cada vez mais para o abismo do nosso ser, mas ali nós nos encontramos com a simplicidade, mas com o amor pela vida, com a alegria da vida. Ali nós não nos encontraremos com o fechamento de Deus ao homem, mas nós nos encontraremos com Deus que se abre ao homem, que venha ao encontro do ser criado e do ser amado, ao qual cada um de nós somos por Deus. O que vem ao nosso encontro não é a rejeição, mas é a doação. O que vem diante de nós não é uma festa sobre os parâmetros do luxo humano, mas que vem diante de nós é a potência da graça de Deus, de um Deus que se oferece, de um Deus presente, de um Deus que nós celebramos e vivemos a cada dia dentro de um contexto daquilo que Ele pode oferecer para cada um de nós.
a consciência de quem está ali, ela deve ser uma consciência de maturidade do homem, porque senão nós vamos passar, ou não vamos deixar de passar, de simples pessoas que vão apenas comemorar, um sentido que nem sabem na profundidade que vão comemorar. Talvez nós vamos lá como os saduceus e os fariseus, com um simples complemento daquilo onde todos iriam, e eles também foram, mas sem a maturidade daquilo que representava, ou daquilo que representa estarmos diante de Deus. Diante de Deus representa a conversão de um homem que busca o que é de Deus, para viver na terra o que Deus nos oferece. Não buscar na terra para que nós possamos viver em Deus, ou mostrar a Deus, mas viver aqui aquilo que nós podemos levar diante de Deus. Se para nós não interessa a partida, mas a travessia, o ponto final da nossa caminhada determinará quais foram as escolhas que nós fizemos na vida. A cada dia pagamos por ela, pelas boas escolhas, pelas más escolhas, e colhemos pelas boas escolhas da nossa vida. Nosso encontro com Deus deve ser um encontro de abertura, de esvaziamento, para que nós possamos ali, do pobre que somos, nos encontrarmos com a riqueza que Deus oferece a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.